Olá, pessoal. Estou chamando aqui Simone para a gente começar a falar sobre revalidação. Vamos ter um bate-papo bem legal com ela aqui. Ver se eu conseguir lhe chamar aí, Simone. Qualquer coisa você me fala aqui. Deu certo? Ah, deu certo. Oi, tudo bem? Olá, tudo bom, Simone? Como está? Tudo bem? Tudo bem. Temos direito a Obrigada. filtros? Temos direito a filtros? Ah, dá para escolher aí? Dá. Eu não sou tão tech, mas vai lá, como faz? Temos que ter o direito aos filtros, né, gente? Pra dar uma melhorada no fim do dia. Ah, que legal! Não sabia Você disso. vai Então na vamos. carinha aqui que tem uns. Isso, daí você pode escolher o filtro. Pronto, escolhi o meu filtro. Gente, eu estou aqui hoje com Simone para falar um pouquinho sobre revalidação do diploma para vocês que são arquitetos. Né? Um pouquinho mais cedo agora eu estava falando com ela sobre os tópicos que a gente acha super importante passar para vocês. E Simone disse assim: e como eu queria esse conteúdo há 3 anos atrás, né, Simone? Então, assim, Com eu acho certeza. né, muito válido a gente poder trazer essas informações para vocês. Eu agradeço a você, Simone, pela sua disponibilidade de estar aqui hoje para ajudar os colegas arquitetos, né? Porque quando a gente pensa em morar nos Estados Unidos, pensa em imigrar, né? Sempre vem junto essa vontade de seguir na carreira. Então, às vezes as pessoas querem continuar a carreira que já começou no Brasil, enfim, tem uma formação, né? E não quer botar tudo a perder. Né? E a gente hoje aqui a gente vai falar um pouquinho sobre essas coisas bem pontuais, importantes para vocês que estão nessa situação, que pensam em migrar, né? Porque Simone ela fez aqui do hard way, né? Ela foi à busca das informações, ela está passando por esse processo e pode dizer aí por experiência própria, né, para todo mundo que está querendo começar nessa carreira aqui ou continuar a carreira como arquiteta nos Estados Unidos. Então, Simone, eu vou pedir para você que se apresente um pouquinho para todo mundo. No final, a gente vai tentar deixar gravada essa live aqui, porque eu sei que é um conteúdo que vai acrescentar todo mundo lá na frente que quer, né, seguir esses passos. Por favor, se apresente e você também pode contar assim, um pouquinho a história, como é que foi o seu processo. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Simone, né? A Lívia já me apresentou. Gostaria muito de agradecer, Lívia, porque eu acho que esse tipo de material é tão importante para todos nós, né? Que assim, estamos em busca de entender melhor sobre validação de diploma, sobre como continuar a profissão, né? Quando a gente muda de país, acho que uma das principais coisas que a gente pensa, mas eu não vou mais poder ter a minha profissão. Então, é muito legal esse espaço que você criou, esse networking com as pessoas, ensinando um pouquinho, dando um pouquinho desse conhecimento é muito importante. E um pouquinho sobre mim, eu sou a Simone, eu sou formada em arquitetura no Brasil. E atualmente eu curso mestrado de arquitetura aqui em Orlando, né? Eu estudo na University of Florida, que é uma das principais faculdades aqui do estado, né? Tipo uma USP do estado aqui da Flórida. E contando já um pouquinho, né, de como tudo isso começou. Então, assim, eu nunca tive, quando eu estava no Brasil, eu nunca tive informação de como seria ser arquiteta nos Estados Unidos. Eu, assim, eu imaginava assim, será que é possível? Será que não é? Mas eu não tinha essa informação. Porque é difícil achar, né, gente, online, é muito difícil, não tem esse tipo de informação. Então, em 2017, eu e meu marido, nós resolvemos migrar aqui, né, para os Estados Unidos, para procurar mais sobre isso, porque eu tinha muita vontade de fazer mestrado, de fazer uma MBA, alguma coisa eu queria estudar aqui. E nós ficamos, gente, por mais incrível que pareça, 2 anos buscando o que fazer, como fazer, qual que era a melhor forma, né, de iniciar isso. E foi no ano passado, que hoje já faz um ano que eu iniciei meu mestrado, mas foi no ano passado, onde eu encontrei mais informações sobre a Universidade da Flórida, que eles têm lá um curso de mestrado de arquitetura. Foi aí que eu consegui encontrar o meu caminho, né? A partir do momento que eu encontrei a faculdade, eu realmente consegui informações mais específicas sobre o assunto. Então, assim, você teve que estar aqui para ir buscar pessoalmente informação. Ou seja, realmente, assim, tem algumas áreas que são até mais discutidas que outras, né? As pessoas acabam encontrando em fóruns, YouTube, mas tem algumas áreas que tem bem menos, né? Eu acho que a arquitetura é uma delas,
Às vezes, assim, tem Com muita certeza. informação para validar alguns diplomas, mas mesmo assim a informação, às vezes, ela é aos poucos. Então, eu acho muito bacana porque eu vejo que tem muitos engenheiros que seguem a página da Emigrael e assim, ou arquitetos que querem saber, na verdade, como fazer esse processo e dizem, relatam que é difícil achar essas informações de como fazer esse processo, né? Infelizmente foi difícil mesmo encontrar esse caminho. Eu tive uma sorte, né, também. O meu marido começou a fazer pesquisas, né, que nós dois aqui na loucura das pesquisas, para encontrar o caminho certo. A primeira coisa que eu sabia que eu precisava era do inglês, então foi assim que eu iniciei, estudando inglês, porque para fazer um curso aqui você precisa estar com inglês bem bacana. Então foi a primeira coisa, eu iniciei com inglês. E aí eu conheci o reitor, né, da faculdade aqui, do campus aqui de Orlando, e uma reunião com ele que ele me contou todos os detalhes. Olha, para você fazer, você vai fazer assim, você vai fazer assado. Então, assim, se eu não tivesse encontrado ele, eu não sei se eu teria conseguido encontrar o caminho em si. Mas a primeira parte muito forte é você procurar uma faculdade que você queira. Você tem que encontrar uma faculdade para que você possa entender o que eles precisam de você, o que você precisa para se adequar a esse universo, se você quer voltar a estudar ou se você quer até mesmo revalidar. A gente estava discutindo aqui, né, algumas perguntas sobre como fazer uns tópicos para a gente poder dar os detalhes para vocês e que para ficasse mais organizado. Né? Aí a primeira, como você teve essa vontade, e aí foi assim, você veio para cá para tentar fazer todo esse percurso, porque você conseguiu achar alguém que lhe desse a direção de como fazer esse processo de revalidação, né? Então, você conseguiu essas informações indo nas universidades, né? Então, para quem está no Brasil, fica um pouquinho até mais difícil conseguir, às vezes, essas informações. E você, assim, pelo que a gente já conversou, você faz o seu trabalho bem feito, você vai atrás das pesquisas e tudo, né? Mas, infelizmente, não está aí para todo mundo que quer achar, né? E aí, eu queria que você passasse para o pessoal o que é que você acha que é bem importante para todo mundo que está nessa situação, para que quer começar esse processo de revalidação, pensa em migrar e quer começar a pensar em revalidar para poder trabalhar como arquiteta aqui. O que é que você acha que é super importante? Bom, para mim, o ponto principal, que eu demorei também um pouco de tempo para entender, é assim, se você quer fazer um curso aqui nos Estados Unidos, revalidar qualquer coisa, você tem que começar a estudar um bom inglês e ter base para fazer um exame muito importante, chama TOEFL, tá? Que, assim, para qualquer universidade, qualquer coisa que você vai aplicar, você precisa ter em mente que você vai fazer esse exame, que você vai precisar aí estar com o inglês bacana para conseguir fazer esse tipo de curso. Então, assim, o primeiro passo que eu acredito é, assim, começou a pesquisar, começou a achar que, eu quero mudar para os Estados Unidos, já começa a estudar para o TOEFL, que essa é a parte mais difícil. Cada universidade pode pedir uma nota diferente do TOEFL, Simone? Tipo, a depender do estado, eu sei que mudam alguns requerimentos, né? Para você atuar como arquiteto. Para algumas profissões, por exemplo, cada estado ele vai ter um regulamento board, o conselho da profissão, em cada estado ele muda. Na maioria das profissões, como é que é para arquitetura, por exemplo? Se você quer aplicar para uma universidade na Flórida ou em outro estado, isso vai mudar muito? Muda a nota de TOEFL, você sabe dizer em relação a essa questão? Muda. Cada universidade tem seus próprios requerimentos. Por exemplo, a Universidade da Flórida, que onde eu faço mestrado, eu fiz um caminho diferente, né? Eu não estou fazendo o processo de revalidação em si. Existe dois caminhos, né? Um processo é você vir com o seu diploma do Brasil e mandar para uma empresa para eles falarem, olha, você tem tantos de GPA, que o GPA, gente, é uma nota que aqui é muito importante, né? Que no Brasil a gente não tem, mas o GPA, ele é uma nota onde ele fala, tipo, como se fosse se você é aluno A, se você é aluno B, se você é aluno C. Então, é basicamente isso, só que em números, tá? Aluno A é um aluno 4, tá? E o mínimo para GPA na minha faculdade era 3. Tá? Só que eu não precisei enviar os meus documentos para serem revalidados. A própria universidade fazia essa revalidação. Então, assim, você envia todos os seus documentos e aí eles vão ver suas notas, né? Ó, essa aluna teve nota tanto, 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 GPA dela
bate com o que a gente precisa. Então, para ser específico, na Universidade da Flórida, o GPA é 3. Esse é o mínimo de GPA para você conseguir fazer um mestrado de arquitetura, para você se equiparar, assim, dentro do que você já estudou. O Gustavo está falando aqui, evaluation, tá certo? O processo quando você vai buscar na internet, né, para facilitar a busca, joia. Obrigada, Gustavo. E aí você tem esse processo da evaluation, que eles têm que entender que pontuação que você é de aluno. Se era um aluno A, se era um aluno B. Então, assim, o mínimo para a Universidade da Flórida é GPA 3, tá? Então, dependendo da universidade que você vai escolher, você vai entender se você vai precisar enviar esses documentos para fazer evaluation em uma outra empresa ou se a própria universidade faz. Certo, tá? Certo, joia, bacana. Então isso já depende de estado para estado. Você primeiro tem que saber onde você quer ir, para poder buscar essas informações. Para poder buscar essas informações, né? Você tem que entender. Então, assim, existem 2 caminhos. Um é você fazer a revalidação, que é essa evaluation, e aí a faculdade vai dizer, não, você vai precisar fazer tantas matérias a mais, você vai precisar fazer, né, para equiparar, ou você fazer um mestrado, que é o caminho que eu escolhi. Ah, tá. Então, pode ser então que o curso tenha durações diferentes, a depender do resultado da sua evaluation? Exatamente, porque dependendo da sua grade, da sua faculdade, eles vão dizer, ó, dentro dessa grade aqui, você precisa cursar mais isso, mais 2 anos, mais 1 ano. Vai depender muito de faculdade para faculdade. Então, primeira coisa, você tem que escolher a faculdade para entender qual é o processo dessa faculdade, né? Ah, então tá, interessante, porque aí você pode fazer também por essa busca. Se você tá de repente não querendo ir pelo processo normal, que eu acho que foi o que você fez, o completo, então você faz a evaluation e aí submete para as universidades e ela vai dizer quanto tempo você precisa para equiparar as matérias. É isso, é nesse sentido que eles fazem análise. É isso? Isso. Daí você vai equiparar. Repetir, por favorzinho. Então, Vivi, tá, vamos voltar um pouquinho então. Tá, o que acontece é o seguinte, nesse processo de redação de diploma, tem umas diferenças entre o Brasil e os Estados Unidos, tá? Quando você se forma, quando você gradua em arquitetura no Brasil, você automaticamente pode ter a sua licença, tá? Aqui, não. Quando você se forma em arquitetura, você tem que fazer uma série de steps para você conseguir a sua licença, tá? Então, você se forma, mas você não é arquiteto que possa fazer assinatura e licenciar. Tô travada ainda ou tá tudo bem? Tá indo? Tá. Tá, vamos continuar. Qualquer coisa, se der de novo, travar, aí você tenta tirar do Wi-Fi, a gente fica no do celular. Tá. Então tá bom. Então vamos lá. Você voltou, tá melhor. Então, o que acontece? Existe essa diferença, tá? Então, quando você se forma em arquitetura no Brasil, você automaticamente tem o direito à licença. Aqui, não. Se você se forma, você tem que correr ainda atrás da licença, que é um outro caminho. Tá? Então, a gente tem essas diferenças. Por isso que eu escolhi o mestrado ao invés de só revalidar o diploma. Porque quando você faz o mestrado, você já ganha uma certa pontuação que te dá um poder para fazer as provas da licença, entendeu? Então, no caso de você ser formada no Brasil e vir para cá, para os Estados Unidos, a fazer só após, não, fazer só essa equiparação, a evaluation, você sai tendo a licença para arquitetura ou você ainda tem que fazer alguma outra coisa depois? Não, quando você faz evaluation e você faz os anos a mais que você estuda, você se forma em arquitetura, mas você não tem licença para ser arquiteta, para assinar projeto. Você pode trabalhar, mas tem a você licença. não tem uma licença. Tá, então como é que acontece? Então, para o pessoal entender como é o processo todo, então, nas duas situações. Ó, quando você é aqui para se tornar, para ter a licença de arquitetura, você tem que ter horas de comprovação de experiência, tá? Você tem que ter um número de comprovação de experiência
E você tem que fazer 5 provas, que são cintura. E para você poder provar que você realmente estudou tudo, que você pode agora ser arquiteto, entendeu? E nesse processo que eu estou fazendo bastante horas, preciso ter que esperar todo o tempo, porque o normal de um arquiteto, quando se forma, é esperar até 5 anos para poder fazer as provas, entendeu? Voltei? Voltou. Vamos ver se agora a gente consegue. Ai, gente, desculpa. Não tem problema, se não der certo, Bem na hora importante, né? É que tá chovendo aqui. Não sei se tem alguma coisa a ver, mas a internet pode estar ruim por conta pode. disso. Tá, onde eu parei? Já não sei Pronto. onde mais você... As pessoas estavam querendo que você repetisse essa parte, né? Por exemplo, os arquitetos que estão no Brasil, que vêm para cá, podem fazer o evaluation e aí ficam algumas matérias para pagar mais, que pode ser num curto período de tempo, mas mesmo assim, aí eu acho que você estava explicando que mesmo assim talvez ainda tenha que fazer alguma coisa porque a pessoa ainda não tem a licença, né? Fazendo dessa forma. Então era essa diferença das duas formas que você estava falando. Tá. Então, a pessoa se forma em arquitetura, é um profissional de arquitetura que pode trabalhar em alguma empresa, só que não tem o poder de assinar o projeto, tá? Na prefeitura, fazer legalização de projeto, a pessoa não tem o direito. Ela tem que ter um período trabalhando como arquiteto, tá? Dependendo do estado, esse período varia, tá, gente? Pode ser 5 anos de experiência embaixo de um outro arquiteto. Você trabalha como arquiteto, mas não tem a licença, faz tudo que o arquiteto faz, não assina. Isso já conta o período. Isso já conta o período. Só que tem que trabalhar no escritório que você tenha um arquiteto que assine para você, que fale, olha, fulaninha trabalhou aqui e exerceu, e você ganha as horas, porque você precisa de horas de experiência, tá? Essa que é a diferença. Aqui você, para ser arquiteta licenciado, tem que ter experiência em arquitetura. Tá certo. Então, se a pessoa escolhe fazer o evaluation, paga só algumas matérias, então essa pessoa vem, paga fica menos tempo na universidade, né? Conclui, não tem a licença, mas tem a opção de trabalhar com um arquiteto assinando os projetos, e aí depois de 5 anos você tira a licença. Tira sem prova? Não, você tem que fazer as provas, né? Esses 5 anos, eles vão contar experiência e as provas, tá? São 5 provas, para variar. Depois da experiência, se a pessoa vier desse formato. E qual é o outro formato? O outro formato é o formato que eu estou fazendo, que é o formato do mestrado. Qual que é a diferença entre os dois? No mestrado, a minha faculdade ela já faz a avaliação do meu GPA. Ela já me equipara a arquiteto formado aqui nos Estados Unidos. E aí eu vou fazer um curso superior em arquitetura que vai me dar horas para eu cortar esse caminho da experiência. Tá joia. Tá. Não significa que eu ainda não precise de algum tempinho de experiência, mas eu já cortei, tipo, metade do caminho. Ao invés de ser 5 anos, digamos que eu tenho que fazer 1 ano de experiência. E eu já posso fazer as provas se eu quiser. Já posso começar agora se eu quiser começar a fazer as provas, entendeu? E quanto tempo é esse curso do mestrado? O mestrado são 52 créditos, ele vai variar em 2 anos, 2 anos e meio, depende do quanto você quiser adiantar. Assim, na minha opinião, vale a pena, porque a equiparação do curso você vai ter que estudar mais uns 2 anos. Então, na minha pesquisa, vale a pena que você faça o mestrado ao invés de você tentar a revalidação. Você vai se tornar um arquiteto sem licença de qualquer jeito, entende? Então você já corta o tempo, né, para poder receber a licença, como você está falando, entendi. Você adianta. E dependendo do estado também, se você já tem bastante experiência no Brasil, gente, vocês podem usar essas horas do Brasil aqui. Legal. Depende do estado, então. Depende do estado, porque o que acontece? São 55, assim, a gente tem 50 estados, mas a gente tem Porto Rico, as Ilhas Virgens e tal. Então, assim, são 55 boards que tem aqui nos Estados Unidos. De arquitetura. De arquitetura. Então, são, assim, tem o standard, né, que serve para todas, mas tem os específicos para cada estado. No caso da Flórida e da Califórnia, acho que são as provas mais difíceis. Mais difíceis?
Porque aqui a gente tem que ter casa que suporte furacão, né? Tem mais tá. catástrofes naturais. Na Califórnia você tem terremoto, então você tem que estudar para esse tipo de Então estrutura. a grade curricular então, desses estados muda realmente de acordo com a necessidade do estado, já que é por estado, né? Faz sentido. É por estado. Então, a licença, as provas também são por estado. Então, tem perguntas que vai cair aqui que não caem na de Nova York. E vice-versa. Juninho está perguntando aqui, Flórida pode aproveitar horas de experiência no Brasil? Se você tem uma boa quantidade de experiência, tem, assim, o site que faz a licença chama NCARB. Você tem que entrar nesse site para entender se você se enquadra nos requerimentos. Então, assim, você tem que ver o que se enquadra, entendeu? Depende para cada pessoa, para cada currículo, digamos assim. Então, manda o currículo para fazer a evaluation primeiro, mas aí você já não fala nada de hora, de carga horária que você tem para poder ver se você já está ganhando mais tempo na evaluation. É que faz parte do processo. Ele tem 5 steps. Eu vou até falar para vocês quais são. O primeiro é um diploma de arquitetura, ou dos Estados Unidos ou de outro país. O segundo, você tem que ganhar experiência, tá? Você tem que ter horas de experiência, que daí cada estado pode mudar, mas daí você tem que ganhar. Aqui na Flórida, desculpa interromper, mas aqui na Flórida você sabe quanto tempo de experiência? Tem um número de horas. Tem um número de horas aqui. Eu não vou saber falar exatamente o número de horas, mas depois, se alguém quiser, pode me chamar no DM, que eu passo o site para vocês conseguirem acessar essas informações que eu estou comentando aqui. Joia, Simone, obrigada. Tá? O terceiro passo é passar na prova. São 5 provas. Você tem que passar nesses 5 exames. O quarto passo, você tem que enquadrar todos esses documentos na jurisdição do seu estado. E o quinto passo é ter essa licença. Todos têm uns steps, né, para que você siga, né? E aí, só pegando o gancho aqui, a gente tem uma pergunta de John, na verdade. Ele pergunta se um arquiteto que opta por não revalidar de início, ele consegue um campo de trabalho. Então, assim, é justamente o que a gente já combinou em conversar, que é a diferença entre o arquiteto, né, com a licença, né, depois que faz todo esse processo, e um decorador. Porque existe essa possibilidade, esse mercado. Então, aproveitando a pergunta dele, se você também puder já falar como é esse mercado para quem não tem a licença, para que eles entendam assim como é esse mercado de trabalho para o profissional da área. Se você é um arquiteto, se você se formou no Brasil em arquitetura e você quer trabalhar aqui nos Estados Unidos em áreas parecidas com essa, por exemplo, a decoração em si, ela não ela é igual, é bem parecida como no Brasil. Você não tem um órgão de licença específico, mas tem algumas certificações, tá? Que se você quer se tornar um professor, porque assim, talvez você não consiga um emprego numa firma, por exemplo, se você não tiver uma certificação. Mesmo que você seja arquiteto, você precisa de uma certificação. Então, assim, você pode conseguir um emprego, se você tiver work permit, tudo direitinho, você pode conseguir um emprego com a sua experiência. Mas eles podem te pedir alguns tipos de certificação, mesmo que você não precisa ter uma licença de interior design, por exemplo. Tá, mas aí são cursos curtos, né? Que você pega frustração, continuing education, uma coisa Sim, tem cursos bem curtinhos. Eu conheço algumas pessoas que são arquitetos que fizeram cursos, mas não para ter, só para ter a especialização, ter essa certificado, né? Digamos assim. E existe mercado. Existem outras áreas além de decorador dentro dessa procura de trabalho para os arquitetos? Sim, existem outras áreas que as pessoas também conseguem. Por exemplo, se você se você desenha, porque assim, em arquitetura, a gente desenha muito em AutoCAD, então você pode ser cadista, né? Aqui também você tem uma remuneração interessante para profissionais que têm esse tipo de habilidade. Aqui eles usam bastante uma ferramenta chamada Revit. Então, se você tem essa ferramenta, você pode conseguir emprego no escritório de arquitetura por ter essas ferramentas. Então, tudo isso vai fazer diferença, né? Quanto mais...
qualificação que você tiver, você pode conseguir empregos nessa área, sim. Tá bom. Assim, então você já falou que tem o mercado, né? E em relação a salário de quem ainda não é arquiteto com arquiteto, você pode falar um pouquinho dessa comparação? Então, assim, pensando aqui nesse mercado que eu tenho visto, se você é formado, né? Se você tem a formação de arquitetura, mas você não tem a licença, a média salarial inicia de $18 a $25 a hora. Vai depender do estado também, né? Vai depender do estado que você mora, né? Aqui na Flórida é um pouquinho mais baixo, 18 a 20, 22. Aí vai variar um pouco do escritório que você possa conseguir, mas ainda é um salário por hora ok. E quando você se forma, se você for trabalhar numa firma para alguém, aí o salário realmente fica bem mais alto, né? A partir de 70, 80, 100 mil dólares por ano, né? Para arquitetos com licença. Com licença. Legal. Fizeram várias perguntas aqui, várias vezes. Então, vou só lhe interromper nisso para pedir para que você explique um pouquinho sobre como são essas provas para ter a licença. A gente teve 3 perguntas aqui nesse sentido. Se você puder dar a sua experiência, o que é que você já sabe sobre como é a prova. Essas provas, você tem, por exemplo, uma prova sobre estrutura. É específico. Daí tem uns livros que você tem que ler sobre estrutura para entender o que vai na prova, as regras de construção aqui nos Estados Unidos. E essas provas são provas teóricas mesmo, sabe? Tipo, específicas de estruturas, de leis, de regulamentações, de regras de construção. Por exemplo, tem a regra aqui do estado da Flórida que o step tem que ter, o step da escada tem que ter 8 inches. Então, pode ter perguntas relacionadas a esse tipo de regulamentação. Existem livros só de regras de construção. As provas baseadas nisso mesmo. São baseadas nisso. E são bem diferentes das provas que vocês são acostumados a fazer no Brasil? Olha, assim, as provas não são tão difíceis em algumas... São 5 demandas, né? São 5 tipos de prova. Então, assim, vai ter provas que são mais fáceis, por exemplo, prova que você vai falar sobre estrutura de casa. As estruturas de casa aqui, em termos de estrutura, são bem mais fáceis do que as estruturas que a gente tem no Brasil. Então, não é algo tão difícil, mas tem que estudar bastante. As provas são difíceis? Aí vai depender um pouco de cada pessoa. Tem provas mais difíceis e provas menos, mas é conhecimentos gerais de arquitetura. Entendi. Também tem uma pergunta aqui que fizeram para você. Se você sabe se, por exemplo, se você passa no estado, assim, para a maioria das profissões existe o que eles chamam de... que eles têm não é parceria, eles fazem o exchange. Por exemplo, se você faz o seu processo de revalidação aqui na Flórida, você pode atuar em outro estado. Então, você sabe dizer se existe com a Flórida algum outro estado que já você quando se formar aqui, obter sua licença, você já é automaticamente habilitada para trabalhar em outro estado, ou você fica condicionada ao estado da Flórida? Você fica condicionado ao estado da Flórida. Tá. Assim, eu não tenho... Reciprocidade. Eu não tenho muitas informações relacionadas a isso, mas eu acredito que, por exemplo, se você mora aqui no estado da Flórida, você tem a licença da Flórida. Aí, de repente, você vai para Nova York. Deve ter algum processo que você não tem que fazer 5 provas de novo, né? Porque você já fez parte delas. Eu acho que as provas devem ser específicas para regras de construção de cada estado. Então... Eu nunca fiz esse processo, então eu não sei dizer ao certo, mas eu acredito, pensando aqui na estrutura deles, que seja uma prova específica para aquele estado. Entendi. Mas faz sentido, porque, assim, baseado nas outras profissões, né, que a gente tem feito aqui muitas lives a respeito de cada profissão, existe a reciprocidade. Então, assim, tem que buscar, talvez, se um estado tem reciprocidade com outro. Se tiver, aí ainda assim é o que você está falando. Pode existir algumas matérias que você tem que fazer a mais, ou uma prova a mais, ou uma lei de um estado diferente. Como você estava falando, por exemplo, Flórida e Califórnia, né? São os mais difíceis. São os mais difíceis e por causa talvez dessas especificidades do estado, da necessidade, né? Então, talvez quem passou aqui vai fazer lá, então tem que ter mais alguma lei da Califórnia para fazer uma prova, alguma coisa nesse sentido, né? Exatamente. Eu acredito que seja. Eu não tenho muito
a fundo sobre isso, mas eu acredito que seja. Se você está fazendo aqui na Flórida, que é um dos estados mais difíceis as provas, acho que as outras deve ter alguma coisa que facilite para as outras, porque se elas são mais fáceis do que essa, né? Acredito eu que sim. Tem uma outra pergunta aqui que eu não entendo nada, tá? Eu sou leiga na área da arquitetura, mas tem aqui quais seriam os estados com mais ofertas de trabalho para cadistas e experta em BIM? Entendeu? É BIM e CAD, né? Que a gente estava falando sobre cadistas, que também é uma outra área que os arquitetos podem atuar aqui, né? Porque a gente tem bastante expertise. E aqui as pessoas não têm tanta expertise em CAD, tá? Essa é uma dica, então quanto mais coisas você tiver, mais você se encaixa. Aqui eles fazem muito Revit ao invés de fazer CAD. Então quem tem expertise em CAD ganha um pouquinho mais, porque você sabe mais uma ferramenta. Eu não tenho muita noção de preços, assim, e de ofertas de trabalhos, assim, de outros estados. Eu sei que se a gente procurar, assim, tipo, cadista, não é cadista, né? Mas em inglês aqui você consegue ver que tem bastante vagas de emprego, mas eu nunca procurei especificamente, então não sei dizer exatamente a oferta de trabalho para Então, uma dica é colocar naqueles sites de busca de emprego, né, em inglês, qual é a sua especialidade, né? Talvez o seu diferencial. Bacana. Acredito que sim. Meu marido é arquiteto e trabalha com imagem 3D, BDE, artigos. Como é o mercado? Você sabe dizer alguma coisa a respeito desse? Olha, eu não sei específico para 3D em si, mas uma coisa que eu posso adiantar é que aqui, principalmente os arquitetos que eles não têm a licença, eles, dentro dos escritórios, eles são as pessoas que fazem CAD, que fazem toda a estruturação de projeto. Então, se você tem qualificação de 3D, esse tipo de instrumento, você com certeza tem mais chance de encontrar um emprego do que outras pessoas que não têm especialização nisso. Se você olhar assim, no site de busca, você vê que tem bastante vaga de emprego. Mas eu não sei assim a fundo quantas vagas exatamente onde você pode encontrar. Mas eu sempre vejo várias vagas de emprego relacionadas a isso. Tá, o que eu achei bem bacana, porque assim, a maioria dos arquitetos, alguns, né, tem o estigma que acha que precisa ter a licença para atuar na área. Ok, se você tiver a licença, você vai ganhar bem mais, como a Simone falou aí, que realmente é um salário muito bom, né, para você trabalhar em qualquer empresa, mas que também tem a possibilidade, se você entra nos Estados Unidos com Green Card, se você tem uma permissão por outro visto de trabalho, você já pode buscar esses trabalhos, né, as ofertas de emprego na sua área. E como você está dando aqui essa dica, é muito legal, assim, você vai ver o seu diferencial, você vai ver o que é que você é bom, qual é o programa que você, né, isso, pelo que eu estou entendendo, qual é o programa que você sabe a mexer, manusear, enfim, buscar talvez por essas empresas que precisam dessa expertise, né? E aí você consegue achar a vaga mais assertivamente, né? Porque, por exemplo, se você for buscar pela vaga de arquiteto, né, e você vai precisar da licença, mas se você for buscar talvez por essas especialidades, né, por esses diferenciais que você tem, aí você consegue encontrar, né, assim? Sim, com certeza. E uma coisa que é bem legal a gente falar, que o arquiteto brasileiro, a gente estuda muito no Brasil. E a gente tem tanta qualificação profissional que você chega aqui, as pessoas não têm tudo isso de qualificação. Então, a gente se destaca muito no mercado. Porque a gente, além de ter várias habilidades, né, a gente estudou 5 anos. Aqui eles estudam 4. Para ser arquiteto, você estuda só 4 anos. E nós estudamos 5, então a gente já tem mais embasamento. Muita gente vem com muita experiência. Então, com certeza, se você tem o seu green card, né, sua permissão de trabalho, tem a área para ser explorada. Desde que você, assim, inicia nos trabalhos, às vezes, com um trabalho um pouco menor, digamos assim, você tem chance de crescer, entende? Legal. Uma coisa, assim, bacana que é, assim, em relação um pouquinho do seu percurso, né? Você está fazendo mestrado e você tá tendo a oportunidade de estar trabalhando na área durante o seu mestrado, né? As universidades costumam ajudar? Como é que acontece essa recolocação no mercado para os arquitetos que estão no processo? Sim, é bem legal. Na universidade, gente, tem uma vez por semestre, eles têm umas feiras de trabalho. Então, vão as empresas na faculdade para fazer entrevista com todos os alunos que precisam de trabalho. Então, basicamente, assim, você ficar sem trabalho é muito raro. Que legal. Então, eles dão um apoio.
eles dão total apoio, assim. Então tem umas feiras, é super legal, que daí várias empresas, assim, tem um dia que várias empresas colocam uma mesa e elas mostram o que elas são, que empresa que é, e aí você vai lá e faz entrevistas. Porque eles precisam muito, né, de profissionais dessa área, então... Ah, legal, muito bom saber. Assim, então, assim, a busca pelo tem mais oferta do que arquiteto licenciado para atuar. Com certeza, a maioria, os americanos, a gente pensa assim, eles todos são arquitetos com licença. Não. Quem percorre esse caminho são poucas pessoas. Então, quem consegue percorrer esse caminho que quer ter licença, você consegue sair muito mais à frente dos próprios americanos, porque muita gente só faz a arquitetura, mas não tira licença. Isso é muito normal aqui. Tanto que a gente vê bastante arquiteto mais velho, assim. Você não vê tantos arquitetos novos, porque as pessoas não... talvez ela vai tentar tirar licença depois de uns 10 anos de carreira, alguma coisa assim, sabe? Isso realmente é um fato, né? Eu também consegui ver isso na minha formação, então eu acho que é muito comum. Porque, assim, querendo ou não, aqui nos Estados Unidos, né, o pessoal não chega a fazer um nível de pós-graduação, mestrado. Os poucos que fazem uma graduação, né? Por isso que os Estados Unidos ainda precisa desses profissionais com graduação, né? Porque, querendo ou não, quando eles se formam num nível de college, eles já têm uma qualidade de vida muito boa aqui nos Estados Unidos, né? Assim, que você consegue ter uma qualidade de vida de boa com um salário razoável, né? E quando a gente faz esses percursos que a gente é acostumado no Brasil a fazer uma pós, um custo extra, isso aqui conta muito aqui, né? Na hora de transferir para remuneração, né? Com Como você certeza. fala. Faz toda a diferença. Então, assim, tudo que você faz, tudo que a gente estudou como arquiteto, né? Falando diretamente para os arquitetos, tudo que a gente estudou é bastante coisa, gente. A gente tem que fazer essa revalidação, essa equivalência, mas a gente tem muito conhecimento. Tanto que nós, os arquitetos brasileiros, nós somos muito técnicos, né? A gente entende muito da técnica, sabe desenhar na técnica direitinho. E aqui eles são muito mais criatividade do que técnica. Então, quando eles encontram arquitetos que têm essa técnica, que sabem fazer coisas baseadas em outras técnicas, tipo técnicas que a gente usa aqui no Brasil, já é muito diferente, né? Até o próprio método construtivo é diferente. Então, a gente sabe bastante coisa. Então, assim, se vocês realmente querem fazer, vão atrás, porque vale a pena, porque a gente tem muita capacidade, a gente tem bastante conhecimento e dá para fazer várias coisas aqui e se destacar no mercado e ter um bom emprego. Já vem com uma bagagem, né? Assim, quando você vai para uma. Talvez então você sinta que quando você vai para uma universidade, você já sabe muito mais coisa do que as pessoas que estão fazendo a graduação, a faculdade junto com você. A quem está fazendo junto com você são pessoas que já fizeram toda aquela primeira parte. Então, eu, assim, para ser bem sincera, eu me formei no Brasil em 2010, então estou quase aí fazendo 10 anos que me formei em arquitetura. E, assim, eu fiquei... eu achei interessante, porque quando eu comecei a fazer o mestrado, era tanta coisa que eu tinha feito tanto tempo atrás, que eu até achava, isso é muito bobo, isso é muito bobo. Cálculos assim, cálculo de escada. Eu falei, mas como a pessoa não sabe calcular escada? Chegou até aqui, já fez arquitetura, você não sabe calcular escada? Então, assim, existem muitas coisas que a gente aprende muito antes daqui, entendeu? Então, assim, eu entrei com muito mais experiência no meu curso do que várias pessoas que acabaram de sair do curso de arquitetura. Então, Isso é interessante. Então, isso parece que é similar em todas as profissões. É bom saber, né? Porque às vezes as pessoas vêm achando que vai ser uma coisa muito difícil, muito. Porque quando a gente fala assim, por exemplo, você falou, a segunda opção é fazer um mestrado, e é a melhor opção, porque você vai fazer completo, você já vai fazer a prova, em vez de. Vai ter a licença. Né? E as pessoas pensam, poxa, um mestrado deve ser muito difícil, mas como você está falando, você já vem com essa bagagem, quando você está lá, você já tem coisas que você já deu na sua universidade no Brasil, né? É diferente, né? No Brasil, eu não tinha me especializado em prédios grandes, assim. Aqui a gente faz, a partir do segundo semestre, a gente começa a fazer mais projetos grandes. Mas mesmo assim, a estrutura da coisa é muito... Para mim, é tudo que eu já sabia. Então, assim, a dificuldade, a barreira maior, gente, é a língua. Porque o resto... Então, a primeira coisa é correr atrás do inglês, fazer o TOEFL para o estado que a pessoa está buscando seguir a profissão, entender né? entender qual... deixa eu mudar aqui. Entender qual
É porque assim, você tem que validar quanto de inglês você sabe, né? Isso é uma coisa que vai ter que acontecer. Então você tem que saber qual a faculdade escolher para você entender qual que é a pontuação deles, se eles precisam, se é esse, se é o TOEFL ou se é um outro, se eles aceitam outro. Então, assim, são as primeiras coisas. E para o mestrado em específico, eu fiz dois testes. Um teste que é de aptidão de matemática e um teste e o TOEFL. Tá, então isso. Assim, só que depende de faculdade para faculdade. Conheço pessoas que fizeram engenharia e foram para uma outra faculdade que não tiveram que fazer nada disso. Foi tudo diferente. Então, Tá. tem que pesquisar o que você quer. Assim, encontra a faculdade e a partir daí você começa a fazer a pesquisa do que você realmente precisa. Tá, então só para a gente ir concluindo, fala um pouquinho para mim, então, exatamente esses steps no seu caso específico, como foi seu step para aplicar, né? Que a gente faz aqui um resuminho da sua situação, de como foi esse step que você fez para aplicar para sua universidade, aí o seu curso até a obtenção da licença. Tá. O primeiro passo foi eu entrar em contato com a faculdade e descobrir o que tipo de documento que eu precisava, tá? Aí eu recebi, assim, uma listinha de documentos. Nesses documentos estavam portfólio, cartas de recomendação, o TOEFL, que foi a prova do TOEFL, eu tinha que ter um nível X lá, você tem que ter tantos pontos, e já vem bem específico, tantos pontos. Toda a documentação da faculdade que eu cursei, toda aquela documentação, a faculdade teve que enviar para mim toda a documentação. A prova, que é de aptidão de matemática, que é uma prova específica, e cartas de recomendação de professores, de pessoas que trabalharam comigo, né? Você tem que ser recomendado por alguém para você conseguir uma vaga na faculdade. E depois que você envia toda essa documentação para eles, é esperar chegar a sua cartinha em casa. Aí você é aceito para fazer, para começar os estudos, né? Para começar o curso. Exatamente. Tá. E durante o curso, você pode surgir a opção de você ter um trabalho, se você tiver o visto adequado, por exemplo. Eu sei que você pode, por exemplo, vir para os Estados Unidos com F1 e fazer o curso, ou J1, ou já vir com um Green Card. Então, de qualquer forma, a universidade vai lhe ajudar se você tiver ou OPT, ou J1, ou Green Card, para você se inserir no mercado de trabalho. Sim, é o mesmo para todo mundo, né? Se você vem como... para você fazer o curso na faculdade, você não precisa de um visto específico. Você pode ser estudante, ter green card, qualquer pessoa pode fazer, desde que você tenha o visto, né, para ficar legal aqui, mas qualquer pessoa, né, pode fazer para estudar, tá? Então, você pode ter. E no meio do curso também, se você tem green card, você pode trabalhar desde o começo do curso, ou antes, né? Depende do que você escolheu, mas você pode trabalhar desde o começo do curso. Se você é F1, você pode tem que esperar o seu OPT, né? Que é possível, com um ano de mestrado, você já consegue um OPT, então você já consegue trabalhar. Então, existem várias possibilidades. Tá, então continuando esses steps. Então, você está na licença, está fazendo o curso. Quando você completa o curso? Então, assim que eu completar o meu curso, eu posso aplicar para as provas. E eu já posso fazer as provas agora, né? Mas é que como é bastante coisa ao mesmo tempo, eu acho difícil conseguir conciliar. Então, depois do meu curso, eu posso aplicar para as provas, posso fazer as provas e aplicar para as horas de experiência que são necessárias, tá? Daí, tanto eu posso aplicar com a minha experiência do Brasil, quanto com a experiência do mestrado. Cortou um pouquinho. Voltei? Eu acho que a solução é essa. A gente sai, entra novamente e fica ótimo. Eu saio, daí volto de novo. Que acho que é a oscilação mesmo da internet. Tá, então, porque parou um pouquinho antes de você sair. Então, você estava falando, faz o mestrado, aí, para fazer a prova, são cinco provas. São 5 provas. Tá. E aí... Daí você pode fazer durante o mestrado ou após o mestrado, tá? É uma escolha. Aí você aplica, faz as provas. Tendo essas provas, você também tem que aplicar, juntamente com essas provas, todo o seu tempo de experiência.
aqui dos Estados Unidos, do mestrado, ou também experiência do Brasil também vale, depende do estado, né, para ver esse número de revalidação, qual é o número que eles precisam. Tá. E aí você já consegue dar entrada na sua licença. E aí você pode trabalhar assinando projetos, prédios, tudo. É uma prova só? Não, São 5 são 5 provas. Mas quando você, por exemplo, fez um aí, você já pode marcar todas de uma vez, assim, é um dia só para fazer todas as provas, ou é todas separadas durante o seu mestrado? Como é que funciona a relação? Não, elas são provas separadas. Você vai marcando conforme você fala assim, essa semana eu vou fazer essa, semana que vem eu vou fazer outra. Então, assim, são provas separadas e elas são independentes uma da outra. Você já fez algumas das provas? Não, eu não consegui parar para estudar para todas essas provas. Tem relação com o curso que você está fazendo durante o mestrado? Assim, por exemplo, você pagou uma matéria específica de uma prova só e aí você espera para poder fazer a prova, ou ela é misturada em relação às matérias que você está tendo carga horária no seu mestrado? Então, existe uma matéria específica que tem vinculação com a prova que a gente tem que fazer que chama IPOL. É uma matéria que você paga e você pode fazer. É uma matéria que junta um pouquinho mais de ponto. Mas os conhecimentos são conhecimentos gerais, de regras. E aqui é simples também. Você compra os books, né? Você estuda os books. Ou tem também online, que você pode... A própria NCARB, que é a regulamentadora da licença, ela tem toda a matéria online. Então, você pode pegar essa matéria, estudar e fazer a prova. Ah, legal. Então, é tipo um cursinho para fazer a prova, independente do seu mestrado. Entendi. Ah, legal. Nossa, gente, tem muitas perguntas aqui e tá chegando no fim. Eu tenho que ter o tempo de conseguir salvar essa live, tá? Mas muita gente perguntou o tempo de experiência, mas eu acho que você já falou que vai depender do estado para estado. Aqui na Flórida você não sabe exatamente, né? Você não lembra exatamente. Eu não tenho o número exato, mas quem quiser saber mais coisas, você pode me mandar um DM. Pode me mandar um DM no Instagram, que eu passo o link para vocês. Tá joia. Então, eu disponibilizo esses links. Ah, ótimo, porque fica mais fácil para as pessoas, né, terem acesso. Eu vou tentar salvar aqui. Eu queria agradecer, Simone. E se você quiser deixar uma mensagem aqui para o pessoal que está aí há 3 anos atrás, você há 3 anos atrás, buscando as informações, fique à vontade. Eu queria agradecer, primeiramente, a você por essa oportunidade. Se eu tivesse aqui há 3 anos atrás escutando, seria mais fácil. 1 hora acaba sendo difícil explicar tanto, porque realmente são bastante steps, mas eu espero que eu possa ter ajudado vocês. Se vocês querem caminhar, fazer essa mesma caminhada que eu fiz, eu fico totalmente aberta para as pessoas que quiserem me mandar perguntas. Eu sou super disposta a ajudar, porque eu sei o quanto é gratificante a gente chegar lá no outro lado. Com certeza. E quem precisar de ajuda pode ficar à vontade, pode me mandar mensagem que eu super respondo. E obrigada, né? Obrigada a todos que participaram. Bastante gente mandando pergunta. A interação foi ótima. Eu vou tentar salvar aqui a live, vou tentar salvar com os comentários. E aí, pessoal, nos comentários, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem deixar, né? Que eu peço para a Simone. Eu digo, Simone, tem um comentário lá que você pode responder. Eu também posso ajudar nesse sentido. Quero agradecer, Simone, então, pela sua disponibilidade. Eu tenho certeza que esse material que a gente vai deixar salvo aqui vai ajudar ao pessoal, né? Pelo menos com direcionamento, por onde começar, como buscar. Então, muito obrigada, tá? Obrigada, pessoal, também aí pelas perguntas. A gente não vai conseguir salvar todas, ou responder todas, porque eu tenho que salvar a live e a gente só tem um tempo limitado. Então, obrigada. Obrigada, Simone, mais uma vez. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.